Não tem mais como negar que o Brasil não esteja vivendo uma crise, né? Até pouco tempo, falar o termo crise, para a maioria das pessoas, poderia passar o sinal ou a mensagem de que a pessoa é uma pessoa derrotada. O próprio termo, assumir uma crise, emitir sinal de fraqueza. Mas pode ser diferente, a gente pode pensar de forma diferente. Muitas pessoas, muitos empresários, muitos profissionais afirmam que nos momentos de crise é que se cresce, nos momentos de crise é que se tem oportunidade. A questão é que a grande maioria das pessoas desconhece como que as oportunidades surgem nos momentos de crise, né? E se nós conseguirmos compreender como é que as oportunidades emergem nos momentos de crise, então a gente realmente consegue fazer da crise oportunidade. E eu fiz muitos estudos, muitas reflexões para poder tentar entender como que esse processo se dá. E quero compartilhar aqui com você, espero que te sirva bastante. Então vamos imaginar o seguinte cenário. Vamos imaginar que existam 10 empresas que fabricam ou prestam o mesmo serviço, ou fabricam um produto similar, ou vendem os mesmos produtos, né? São empresas que concorrem num determinado mercado, né? Empresas que concorrem num segmento de mercado. Então essas 10 empresas são concorrentes entre si. Agora vamos imaginar também a seguinte situação, e é o que geralmente acontece. Uma dessas empresas, ela está em primeiro lugar em proposta de negócio. Significa o seguinte, eu não quero dizer que ela é a maior, né? Não quero dizer que ela é a mais tradicional, a mais antiga, mas eu quero dizer que ela tem a melhor solução para o cliente. Ela é a mais eficiente, ela tem uma boa entrega, ela tem um bom relacionamento com o cliente. Então ela é a mais eficiente num contexto geral, né? Ela está em primeiro lugar. E vamos imaginar então que nós temos do primeiro até o último lugar. Nós temos um ranking e nós temos lá uma empresa que está em último lugar. Quer dizer que ela não tem um bom serviço, que ela não tem uma boa proposta de negócio, ela não tem uma boa entrega. Então, num contexto da eficiência como um todo, né, a eficiência na comunicação, a eficiência no serviço, a eficiência na entrega, a eficiência na apresentação do produto, a eficiência no relacionamento com o cliente, ela está em último lugar. Então, nos momentos de crise, o que é que acontece, né, para a maioria dos segmentos empresariais? A crise, ela acaba por diminuir as oportunidades de mercado de todas as empresas, certo? Mas ela afeta da seguinte forma: aquela empresa que é mais eficiente, que tem a melhor proposta, ela pode perder um percentual de negócio menor do que a que está em último lugar. Então vamos imaginar que ela perca 5% do seu mercado. Enquanto que aquela empresa que está em último lugar, né, a de número 10, que está em 10º lugar, como ela não tem uma boa proposta, como ela não tem uma boa gestão, como ela não tem um bom planejamento, ela não tem uma transformação para o cliente, então ela pode perder até 50% do mercado. Ela perde mais, porque ela é mais frágil, porque ela não está bem fundamentada. E aí é que está a diferença, e aí é que começa a aparecer as oportunidades. Porque uma empresa já frágil, já inadequada, já frágil no sentido da proposta de transformação para o cliente, se perder de 30%, 40%, 50% do seu mercado, ela fatalmente vai quebrar, ela vai ter dificuldade de continuar. No momento em que ela sai do mercado, esse segmento deixa de ter 10 concorrentes para ter 9 concorrentes. Se o mercado dela caiu de 100% que ela tinha para 50%, esses clientes, esses 50% será distribuído, né? Essa parcela de clientes será distribuída entre aquelas 9 que sobraram. E quem que vai abocanhar e quem que vai conquistar a grande maioria desses clientes? Justamente as mais eficientes. O que quer dizer que para aquela empresa que está em primeiro lugar em eficiência, não em tamanho, em eficiência, não necessariamente porque vende mais barato, mas porque tem a melhor proposta no contexto da qualidade, do serviço e do marketing, nesse contexto. Então vamos imaginar que essa empresa que perdeu 5% tem a maior oportunidade de abocanhar esse mercado que foi deixado por aquela empresa mais frágil porque não conseguiu sobreviver
ao primeiro vendaval da crise. Então, para essa empresa, a crise pode ter sido uma oportunidade, porque aqueles 5% que ela perdeu no primeiro momento pode ser compensado em um percentual até maior por conquistar novos clientes em busca de melhores propostas. Se a crise perdura, novamente ela vai tender a derrubar aquela outra empresa que ficou em 9º lugar, em 8º lugar e assim por diante. O que significa que a crise ela vai ser muito mais sentida e vai desafiar muito mais as empresas ineficientes. Assim acontece com os profissionais. Os mais ineficientes também serão desafiados e as oportunidades terão a probabilidade de correr de braços abertos na direção dos eficientes, de quem tem a melhor proposta, de quem tem o melhor negócio. Isso acontece para os profissionais e acontece também para as empresas. Olha que coisa bacana. Então agora a gente começa a entender como se dá esse mecanismo de geração de oportunidades na crise. Então a crise realmente ela traz oportunidades na medida em que a gente tem a melhor proposta de eficiência, de qualidade, de prestação de serviço e de satisfação e transformação para os clientes. Então, só existe uma receita para que a gente possa fazer da crise oportunidade, eficiência total, buscar ser o melhor, porque automaticamente, nos momentos de crise, a quantidade de concorrentes diminui. A pressão também, mas a quantidade de concorrentes diminui. E nesse contexto, o mercado fica maior e não menor. Boa sorte!